Amém. Agora de noite, glória a Deus, aleluia. É bênção, né, irmãos? É vitória, aleluias. Irmão, para receber a bênção de Deus tem que ter sacrifício, né? Tem que ter sacrifício. O que é o sacrifício, pastor? É um esforço da nossa parte, né? Nós fazemos a nossa parte porque Deus é fiel para fazer a dele, não é verdade? Lembra quando você era do mundo? Quantas vezes você fez sacrifício em vão, né? Sacrifício por um relacionamento errado, sacrifício por algo errado, não é verdade? E agora não, agora você serve um Deus vivo. Então quando você faz um sacrifício de jejum, irmão, você faz na certeza que você vai alcançar a vitória, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, quem já achou, diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Pois, através da fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Leia de novo o versículo 2. Pois, através da fé, os antigos alcançaram o quê? Um bom testemunho. Diga assim, em nome de Jesus, eu também vou alcançar o meu testemunho. Amém, Jesus? Vamos lá para o versículo 33. Aleluias. Versículo 33 diz assim: os quais, por meio do que, amados? Da fé, venceram reinos. Vamos parar por aqui. Os quais, pela fé, venceram reinos. Segura bem aí a palavra, que nós vamos dar uma andada agora. Vamos lá em Efésios. Existem dois reinos que nós precisamos aprender. Você volta um pouquinho agora, tá? Segura o Hebreus 11 aí, que a gente vai continuar a leitura. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Existem dois reinos que nós só vamos vencer pela fé. A Bíblia fala que eles venceram os reinos pela fé. Existem dois reinos, o reino natural e o reino espiritual. Tem muitos irmãos que vencem no natural, mas não vencem no espiritual. E tem muitos irmãos que são uma bênção no espiritual, mas no material não são bênçãos. E o povo de Deus, pela fé, tem que vencer nos dois reinos, no natural e no espiritual. Para vencer no espiritual, irmão, Efésios 6. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 12. Os dois. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O cristão que quer vencer tem que se fortalecer. Todos nós não precisamos comer todo dia, se não tomar água todo dia, se alimentar, almoçar, não tem que se alimentar todo dia. No espiritual, se você não se alimenta, você fica fraco. Se você não ora, você fica fraco. Se você não vem para a igreja, você fica fraco. Se você não jejua, você fica fraco. Você fica aquele cristão, mas que na hora da luta você não vai suportar. Na hora da briga mesmo com o inimigo, você não vai resistir. Mas para resistir, irmão, leia de novo 10. Quanto mais, irmãos meus, fortalecei-vos no... E o Senhor é o que, gente? É a palavra, amém? Toda vez que você come a palavra, ouve a palavra, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças físicas, não, forças espirituais do mal que alojam nas regiões celestiais. Você está vendo então, irmão? Para nós vencermos, tem que estar na palavra. Tem que estar na palavra, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. É o único sacrifício que Deus pede de nós. É o único sacrifício que
Deus pede do seu povo, irmão, é se fortalecer, para que você não seja, irmão, um crente dominado, não. O inimigo se levanta contra todos nós, contra o pastor, contra você, contra a sua família, mas ele se levanta para cair. Diga glória a Deus. Ele vai se levantar, vai, como talvez já se levantou. Talvez hoje você chegou aqui, pastor, o inimigo se levantou hoje na minha vida, mas ele se levantou para cair. E ele só vai cair, irmão, se você se fortalecer, que é o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. Você está se enchendo de coisa boa, né? Porque a gente passa o dia inteiro, irmão, ouvindo músicas, não é? Do mundo, ouvindo palavrões. Você está lá até no seu trabalho, tem um colega lá xingando, não é? Você passa na rua, um carro de som lá cantando aquelas músicas com palavrões, tudo aquilo vai absorvendo. E se você não tiver, irmão, estrutura espiritual, você cai. Por isso tem que se fortalecer no Senhor. A gente ouve tudo, mas só guarda o que é bom. Amém? A gente vê tudo, você passa por aí, você vê tudo, você não precisa nem procurar. Você tem que fechar os olhos, porque você está vendo na sua frente, mas você só guarda aquilo que é bom. Por quê? Porque os seus olhos estão na palavra de Deus. Amém, Jesus? Marca esse versículo 12 aí, porque tem cristão que não vence no espiritual, porque não crê nessa palavra. Não crê nessa palavra. Ele diz assim: não acredito nessas coisas espiritual, não. Isso aí é conversa, né? Esse negócio de espiritual não existe. Existe. Olha a Bíblia falando aí: a nossa luta, versículo 12, não é contra a carne nem. Então a sua luta não é contra a pessoa que tem raiva de você. A sua luta não é contra aquela pessoa que fala mal de você. A sua luta não é, irmão, contra carne nem sangue, não, mas sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que alojam nas regiões celestiais. Então, no espiritual, meu amado, você tem que ser mais que vencedor. Amém? Vamos lá em Provérbios. Provérbios é no meio da Bíblia. Provérbios capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Provérbios capítulo 3. Essa palavra aqui é uma bênção. Provérbios 3. Irmão, você tem que se encher de Deus. Tem que se encher da palavra. Tem que se encher do Espírito Santo. Se você se encher da palavra, do Espírito Santo, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A palavra nos dá esse direito. A palavra nos falou no Salmo 91, né? Nem o mal, nem praga. Tem gente que não acredita, mas é a palavra que fala. Ah, pastor, não acredita em praga, não. Praga não existe, existe. Já viu alguém falar assim: você não vai conseguir? Está praguejando, está lançando a praga. Você não vai entrar nesse trabalho, você não vai conseguir esse emprego, está praguejando. Já viu alguém falar assim: você vai adoecer, você vai perder tudo, está praguejando. Mas contra aquele que está na palavra, a Bíblia diz: nem o mal, nem praga alguma. Diga agora a Deus. Você está entendendo? E quanto de nós somos praguejados, irmão, todo dia? Porque todos nós temos inimigos, temos ou não temos? Temos ou não temos? E só não basta os inimigos físicos, é o diabo. Tem raiva do povo de Deus. O inimigo é furioso contra o povo de Deus. Então você tem que estar na palavra. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Diz aqui, meu irmão, no versículo 5. Versículo 4, aliás, diz assim, ó: e acharás graça, olha que bonito esse versículo, e achará graça e bom entendimento diante de Deus e diante dos. Então, a vitória de Deus na minha e na sua vida, primeiro é diante de quem? Leia aí no versículo 4: achará graça e entendimento, primeiro diante de Deus e depois diante dos. Se nós não aprendermos a vencer diante de Deus, como é que nós vamos vencer diante dos homens? Se eu não vencer com Deus, eu não vou vencer sem Deus. Agora, meu amado, com Deus você vai vencer tudo.
Com Deus você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, como diz lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Amém, Jesus? Deus está com você. Pastor, é como um vale da sombra da morte. O que é um vale da sombra da morte? Uma doença mortal, sabe, uma notícia ruim, uma luta que não passa, uma crise que você não vê saída. É o vale. Você olha para um lado, para o outro, não vê solução. Está passando por um vale? Está. Mas, irmão, não tem nada melhor do que achar essa graça diante de Deus. A Bíblia fala aí no 4, né? E acharás o que? Graça, favor. Graça na Bíblia significa favor. Achará graça, favor diante de Deus, né? E diante dos homens. Coloque no teu coração, irmão, primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Primeiro você vem buscar a Deus, e através de Deus Ele te dá a vitória diante dos seus inimigos. Diga glória a Deus. Amém? Vamos voltar lá em Hebreus, onde nós começamos. Então, pela fé, amados, isso é pela fé, é tudo pela fé. Se você ficar procurando explicação, pastor, mas como é que eu vou conseguir? Não consegue não. Como é, pastor, que eu vou vencer? Não tem explicação, é pela fé. Lembra que nós lemos agora? Fé é acreditar mesmo sem ver. Você não tem que ver, não, eu não sei, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai providenciar. Amém, Jesus? Vamos continuar a leitura, versículo 33, vamos lá? Capítulo 11, versículo 33, está bem explicadinho, diz lá a palavra, né? Os quais, pela fé, ou por meio da fé, subjugaram reinos. Então lembra que você já aprendeu? Por meio da fé, irmão, nós temos que vencer os reinos. Quais são eles? Diante de Deus e diante dos... O reino natural e espiritual. Espiritual é de Deus, natural é dos homens. Se eu não vencer diante de Deus, eu não vou vencer diante dos homens. Por isso você tem que se alimentar da palavra. A sua vitória aqui vai depender de como você está buscando a sua vitória diante de Deus. Deus tem que ver você. Você não tem que procurar os outros te ver, não. Deus sempre tem que ver você. O Deus tem que ver você. Deus tem que ver você orando. Deus tem que ver você lendo a Bíblia. Deus tem que ver você se fortalecendo. Amém? Depois disso, no 33 ainda, os quais pela fé venceram reinos. Depois de vencer reinos, o que eles fizeram? Praticar a justiça. Pastor, o que é praticar a justiça? É obedecer a palavra. Nem sempre obedecer é fácil, não é verdade? Nem sempre obedecer é fácil. Eu te pergunto, é fácil perdoar alguém que faz mal para você? É fácil perdoar? Mas o que Deus manda? Perdoa. Não é? Oração do Pai Nosso, lá. Perdoai a quem nos tem ofendido. Olha só. Deus nos ensina. Mas é fácil obedecer? Não é. A pessoa vai lá, faz uma coisa ruim com uma pessoa que você gosta. Você fica chateado. Mas no seu coração, você tem que liberar o perdão para que Deus possa te abençoar. Então isso é obedecer o que? A justiça. Olha o que a Bíblia fala. Vamos continuar. Praticaram a justiça. Depois, obtiveram promessas. Eu te pergunto aqui, irmão, você tem alguma promessa no teu coração? Tem alguma promessa no teu coração? Vou te dar um exemplo. Toda pessoa ela tem uma esperança, não tem? Então, um dia eu vou me casar, um dia eu vou ter um filho, um dia eu e a minha casa estaremos na igreja. É uma promessa. Então você tem uma promessa no teu coração ou você não tem? Pastor, não tem, você tem que ter. Porque o cristão que não tem uma promessa, como é que Deus vai realizar? Se você não está crendo naquilo, você tem que crer. Qual é a promessa que está dentro do teu coração? Quando você chega em casa e vê tudo, irmão, de perna para o ar, tudo revirado, você tem que ter uma promessa no teu coração para não deixar você desistir. Aquela palavra que faz você olhar para a luta, mas
dizer assim: eu não vou desistir não, porque Deus falou. Tá bom. Está entendendo? Tem que ter uma promessa. Senão você vai desistir fácil. Quando alguém falar algo para você, você vai ficar triste, vai chorar e vai esquecer da palavra. Promessa é uma palavra no teu coração, uma esperança. Um exemplo: quando a minha família não era crente e era só eu tinha uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje essa promessa já é real. Qual é a promessa que tem no teu coração? De repente você está aqui com a promessa: pelas pisaduras de Jesus eu serei sarado, né? Mas você está enfermo, mas tem uma promessa no teu coração, e é isso que importa. Diga agora a Deus, né? Então ele fala lá: praticar a justiça, obtiveram promessas, e depois fecharam a boca dos leões. Quem é os leões, irmão, aqui? É aqueles que têm se levantado contra você. É o que o inimigo tem colocado na sua vida. Deus está falando aqui, com a promessa de Deus no teu coração, você vai fechar a boca dos leões. Tudo aquilo que o inimigo está querendo, que ele fala: eu vou te derrubar, eu vou te vencer, você não vai conseguir. A palavra de Deus no teu coração, meu irmão, vai chegar o dia que você vai fechar a boca dos leões. Oh, glória a Deus. Amém? O que mais, pastor? Agora 34. Fala lá: extinguiram a violência do fogo. Olha que denso. Quantas pessoas aqui passaram, meu irmão, pelo fogo? Passaram por um triste acidente da morte, né? Tem pessoas aqui que viram a morte de perto. Eu já fui uma delas. De repente você já passou muitas vezes pela morte e Deus falou: não é a hora. Não é bom isso? Não é bonito isso? Quantas vezes você já passou por isso? Não é verdade? O irmão mesmo me contou um testemunho ali, e isso é muito importante, o testemunho que ele contou, que ele é policial. E quando acontece um assalto num ônibus, qualquer lugar, que um assaltante vê um policial, a primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Matar o policial. Eu já passei por isso no ônibus, de um assaltante encrencar que um rapaz do meu lado era policial e bater nele para ele confessar. E ele: rapaz, eu não sou, não, deixa eu ver teus documentos. E bateu nele pensando que ele era policial. E aconteceu uma situação semelhante, né, irmão? E o irmão Deus o livrou assim de uma forma muito poderosa, graças a Deus. Quer dizer, passou pela violência, mas Deus o livrou. Quantas vezes você já passou também? Quantas vezes um filho teu já passou? E depois você ficou sabendo, você dobrou o joelho ali: Deus, só o Senhor, Pai, obrigado. Teu filho contou: mãe, eu passei ali um tiroteio, uma bala perdida, né? Olha, mãe, eu estava num lugar assim, aconteceu tal coisa. É ou não é? Depois você só glorifica a Deus, porque você viu a mão de Deus sobre a vida daquele filho, sobre a tua vida. Quantas vezes você estava num lugar que Deus te livrou de um acidente? Olha que coisa, é a mão de Deus. Então Deus está falando isso aqui. Tudo isso é por causa da sua fé. Diga glória a Deus. É por causa da sua fé, meu irmão. Porque você tem fé em Deus. Se você não tivesse fé em Deus, meu irmão, talvez hoje só Deus sabe o que teria acontecido com você. Está vendo como é importante a nossa fé? Fala para o irmão do seu lado assim: irmão, tenha fé em Deus. Amém? Fala para ele: através da sua fé, Deus protege você e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Isso é muito bonito, irmãos, né? Porque a gente não pode vigiar a nossa família 24 horas, não é verdade? Então a gente está lá no trabalho, nosso filho está na escola, ou vai saber lá Deus, mas aonde ele está, a mão de Deus está lá com ele. Amém? A mão de Deus está lá. Foi igual o testemunho da irmã Conceição, né? Ela estava orando, o marido dela trabalhando lá no Giral, despencou lá da altura lá, que aos olhos naturais era impossível recuperar, e não aconteceu nada com ele. Foi só um milagre, caiu com andaime, uma altura muito grande.
não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ela estava em oração. Mas antes, ele brigava: você vai para a igreja para quê? Para de ir para a igreja, xingava Deus e tudo. Aí depois que ele recebeu o livramento, aí ele disse: filha, vai para a igreja, vai para a igreja. Por quê? Porque ele entendeu que pela fé dela, Deus deu o livramento. Olha que lindo. Eu estou dando um exemplo para você entender. Mas quantas coisas já aconteceram na tua vida mesmo? Quantas coisas Deus te livrou por causa do quê? Da fé. Às vezes você estava ali no momento de desespero, você orou: meu Deus, me livre, me guarda, e passou, irmão. Você abriu o olho assim, ó, passou. É a fé, meu amado. Glória a Deus por isso. Vamos continuar a leitura. 34. Então ele fala, né? Passaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Isso aqui é forte. Sabe quando você está numa situação assim, você olha e fala assim: agora não dá mais. Meu Deus, dessa eu não passo. Ou seja, está no fio da espada. Tem pessoas aqui, irmão, que já passaram pelo fio da espada. Já receberam notícia que era para não voltar mais. E Deus te deu a volta. Você já recebeu situações que não era nem para você estar de pé vivo hoje para contar a história. E você passou, você venceu. Você passou pelo fio da espada. Por quê? Porque você acredita em Deus. Você tem fé em Deus. Amém, Jesus? Tem fé no Senhor. Glória a Deus por isso. O que mais? Depois, esse aqui eu gosto, irmão. Vamos ler? Da fraqueza tiraram força. Pega isso para você, irmão. Quantas pessoas falam: eu sou fraco, eu sou muito mole, eu não vou aguentar não, né? Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai lutar com a sua força, mas é com a força de Deus. Você não vai vencer, não é com a sua capacidade, mas é com a capacidade de Deus, Senhor. E a Bíblia fala aqui que da fraqueza tiraram força. Então diga assim: eu sou forte, porque o Senhor me fortalece. Amém, Jesus? Né? Toda vez que um problema falar para você: não vai conseguir, você tem que dizer: eu vou conseguir sim, para a glória de Deus. Toda vez que você estiver numa situação, que aquela situação falar para você: dessa você não passa, você tem que falar: eu não vou passar, mas dessa não. É de todas, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Porque quando a gente tem fé em Deus, da fraqueza a gente tira força. E eu vou até mais além, amado. Aquela luta que veio para te derrubar, Deus usa ela para te exaltar. Pode tomar posse disso. Aquilo que você está passando aí, que você está falando assim: poxa, pastor, eu não vou conseguir. Irmão, não olha com os olhos naturais, vê com os olhos da fé. Essa luta aí vai ser um degrau que vai te levar a uma vitória bem maior, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você tem que ver com os olhos espirituais da fé. Lembra da palavra primeira: primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. E a gente quer inverter as coisas. A gente quer primeiro diante dos homens, depois diante de Deus. Não, primeiro é diante de Deus. Primeiro Deus tem que honrar, para que você seja honrado. Primeiro Deus tem que exaltar, para que você seja exaltado. Não adianta o homem te levantar e Deus, irmão, não ter te levantado. Não adianta. Tem pessoas que é levantada diante do homem, não dura. Não dura não. Ela está bem lá naquele momento, mas na hora que vem uma tempestade, o homem não tem força para segurar. Você está entendendo? Não queira só ser levantado por homem. Não queira só ser exaltado por homem. Queira ser exaltado por Deus. Queira: Deus, eu quero a glória que vem de Ti. Eu quero a vitória que vem do Senhor. Porque o que o Senhor der, ninguém vai tirar. O que o Senhor me der, o que o Senhor fizer, ninguém vai desfazer. Né? O inimigo vai ficar furioso, ele vai tentar, mas ele não consegue, porque os caminhos de Deus é mistério. Os rastros de Deus, irmão, é mistério. Porque o inimigo fica procurando e não acha.
Porque Deus é um Deus de maravilha. Oh, glória a Deus, né? Vamos ver mais. Aí ele fala ali, né? Olha que bonito. Fizeram poderosos em guerra. Deus quer te fazer forte na guerra. Tem gente que ela é forte na hora da vitória, mas na hora da guerra ela é fraca. Sabe aquela pessoa que ela só tem força quando tudo está bem? Mas na hora ruim ela não serve para dar conselho a ninguém. Se uma pessoa desmaia do lado dela, é capaz dela desmaiar junto. Ela não tem força para levantar alguém que caiu. Pode ser assim não, irmãos. Você tem que estar na fé, porque Deus conta com você. Um exemplo, tem pessoas na tua casa que elas só estão de pé por causa de você, é ou não é? Porque você está sempre lá. Acontece um problema, você corre lá. Acontece um problema, para quem que eles vão ligar? Não é para você? Qualquer coisinha que baixa, pode ser um familiar teu que está lá em Belém, pode ser 2 horas da manhã, mas é o teu telefone que toca, não é? Porque, pô, minha irmã, me ajuda, meu irmão, olha, faz alguma coisa. Se foi, meu filho, olha, não temas. Mas você está aqui, só Deus sabe como é que está o teu coração, mas você está pela fé passando força para o outro. Não já aconteceu isso com você? Sim ou não? Né? A pessoa vir te buscar uma ajuda, e você, meu Deus, só pela fé mesmo, porque só o Senhor. Eu estou numa luta e eu ainda vou ajudar o outro que está na luta também. Mas isso é fé, meu irmão. Que Deus fala aqui, que Deus faz a gente poderoso na batalha, na guerra. Eu passei uma luta quando eu de expulsar demônio, quando eu tinha uns 12 anos. Era obreirinho na igreja. E o pastor terminou o culto, foi embora, capital, né? O pastor foi embora para a casa dele, longe. Imagina, para chegar na casa do pastor, uns 40 minutos de ônibus, e no bairro, na capital. E aí chegam os irmãos, está lá em Mansinho, eu, né? E o povo desesperado: cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu 12 anos, cadê o pastor? E o que foi? Tem um ali que está quebrando tudo, está quebrando tudo e tal. Aí eu disse assim: olha, o pastor já foi, mas nós estamos aqui, nós somos lá. Só de longe, meu irmão, você já corria. Imagina, só de longe você já corria, porque o cara tinha colocado a casa para baixo, tinha quebrado tudo, já estava dando surra em muita gente, rapaz. E aí 5 homens lá, fortão, não conseguia segurar o homem, porque ele só fazia assim, ó, os homens caíam no chão e ele pulava para cima dos outros. E eu disse: Jesus, é só o Senhor. Meu pai foi lá e disse: você não vai, eu vou. Rapaz, a polícia foi lá e não deu conta. Como é que você vai? Eu disse: porque eu sei que não é eu, é o Senhor que vai lá. Foi, irmãos. E aí eu cheguei lá, o demoniado começou a dar risada lá dentro da casa. Você não vai conseguir. Eu com 12 anos. Eu disse: eu não, mas Jesus vai. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu expulso esse demônio da vida desse homem agora. Sai em nome de Jesus. Rapaz, eu estou assim. E foi o que eu estou fazendo, o que aconteceu. No outro dia estava ele, a família dele, a vizinhança dele, todo mundo na igreja, na presença de Deus. Então você nunca sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar na fé para que Deus te dê força. Você não sabe amanhã o que vai ser. De repente amanhã você está lá engolindo a comida, como já aconteceu muitas vezes. Nós almoçando, irmão Valdete, almoçando, o telefone tocar, corre para expulsar o demônio. Tem que ir. Às vezes você está lá penteando o cabelo e de repente surge uma situação. Irmão, em nome de Jesus, não é eu não, é Deus. Deus não manda nada que a gente não tenha capacidade para resolver. Se Deus mandou para você, porque Deus sabe que você vai conseguir. Então não temas, vá lá, ora, deixa Deus te usar, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, Jesus? Vai ser glorificado o nome do Senhor Jesus. E aqui diz, para terminar a palavra, no versículo 34: puseram em fugida o exército dos estrangeiros, dos inimigos. Querido, quando a gente tem fé, a gente coloca o inimigo para
correr. Diga glória a Deus. Aquele problema que está te assustando, não é você que vai correr, não. É o inimigo que tem que correr. Não é você que vai fugir, é o inimigo que vai fugir. Tem que correr. Deus é contigo. O Espírito Santo está com você. O inimigo tem que bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Agora, se você não confiar em Deus, não ter fé em Deus, aí é diferente. Aí o inimigo não corre, não. Porque o inimigo sabe quando a gente tem fé e quando a gente não tem, irmãos. Por isso a gente tem que nos fortalecer. Porque se ele se levantar, ele vai cair no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se ele se levantar, ou já tem se levantado na tua vida, na tua casa, na tua família, ele vai cair. Porque a palavra de Deus diz que pela fé fizeram o quê? No finalzinho do 34 aí, puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Vamos colocar o exército para correr. O inimigo tem que bater em retirada. Ele tem que saber que lá naquela rua, naquele bairro, tem uma serva de Deus. Lá naquela rua, naquele bairro, tem um servo de Deus. Amém? Ele tem que saber que lá naquele lugar tem uma mulher que ora e jejua. Tem um homem que vai para a igreja. Ele sabe. Ele é espírito. Ele sabe. Então ele tem que saber. Quando a pessoa quiser fazer um mal contra um familiar teu, o inimigo já vai falar para ele: rapaz, não vai não, porque ali tem o fogo do Espírito Santo. Vai caçar em outro canto, porque ali tem poder de Deus. Você não vai aguentar não. E ele não vai, meu irmão, porque ele sabe que aquela casa, aquela família, aquele lar está protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Isso é maravilhoso. Então tudo isso é por meio da fé. Aleluia. Tudo isso é por meio da fé. Diga glória a Deus. Nós vamos orar agora. Pode fechar a Bíblia. Irmãos, por meio da fé. Pastor, e eu tenho fé? Tenho. Você tem. O que me diz que eu tenho fé, pastor? A palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, sim ou não? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo e ouvirá. Então, quem ouviu aqui a palavra? Aleluia. Então você tem fé em Deus, amado. Você tem fé em Deus. Se você já tinha, a sua fé já aumentou agora. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Chuva de vitória, assim como essa chuva que está descendo sobre a cidade, meu Pai. O Senhor vai derramar uma chuva de bênção, meu Deus, sobre a vida do teu povo, meu amado. Começa a orar, fala para Deus aonde é que você precisa de um milagre, você que precisa de uma libertação poderosa, você que precisa que uma porta se abra na sua vida, você que precisa, meu querido, que aquele cadeado seja quebrado, que aquela tranca seja aberta. Você que precisa, meu irmão, que aquela pessoa que está, meu querido, amarrada, seja solta. Então entra agora em oração, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus de poder. Oh, Jesus, vai passando agora o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai passando agora o teu poder, vai passando agora a unção, vai passando agora, meu Pai, a unção do Senhor. E aonde houver um espírito maligno, aonde houver uma obra maligna, esse mal vai sair, esse mal vai soltar, esse mal vai desatar o nó, ele vai desamarrar o nó, ele vai sair dessa casa. Irmão, você aprendeu que a nossa luta é no espiritual, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, meu irmão, aquela pessoa que está furiosa contigo não é ela, é o inimigo que está usando ela. Aquela pessoa que está fazendo de tudo para te derrubar não é ela, é o inimigo, meu irmão. Então se levante agora e determina que esse inimigo vai cair por terra, que esse inimigo vai sair da sua vida, que esse inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de
Jesus, queima agora, queima agora, queima agora, Jesus, queima agora, queima a doença, queima, meu Pai, a enfermidade, queima o espírito da inveja, queima o espírito do olho gordo, queima o espírito da praga, queima o espírito da maldição, queima o espírito, meu Deus, da amarração. Sai daí em nome de Jesus, sai daí em nome de Jesus. Como ministro da palavra de Deus eu te ordeno, como ministro da palavra de Deus eu te ordeno, sai daí, sai da mente deste homem. Você está manipulando a mente desse rapaz, você está agindo na mente dessa mulher, você coloca a tristeza, você coloca a depressão, você coloca o distúrbio, você coloca na vida dessa pessoa caroços, tumores, você coloca nessa pessoa convulsões. Sai daí em nome de Jesus, pode sair daí agora. Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Queima, 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 Jesus, os caroços, queima os tumores, queima, meu Pai, as doenças, queima agora todo mal mandado, todo mal alojado, todo mal escondido, todo mal na casa, meu Deus, alojado na casa, todo mal mandado naquela casa, sai de lá agora, sai de lá amarração, sai de lá entidade escondida, entidade alojada em objetos, entidade escondida em objetos, entidade que foi paga, que foi mandada para infernizar o casamento, para destruir os filhos, para fazer a família virar uma guerra, para fazer a casa virar uma destruição. Em nome de Jesus, eu me levanto contra você, espírito maligno, eu me levanto contra você, espírito maligno. Sai daí agora, pode estremecer, fecha os olhos, irmão, deixa Deus te libertar, deixa Deus libertar seu filho
Em nome de Jesus, eu declaro a sua cura agora, irmão. Eu declaro a sua libertação para a glória do Senhor Jesus. Receba agora. Toma posse. Respira agora direito, irmão. Engula direito. Você não podia engolir a saliva que ardia. Engula que Jesus te cura. Receba a cura dessa dor no coração, dessa dor no peito, dessa fisgada. Receba a cura, meu querido, dessa dor no pescoço, dessa dor nas costas, dessa dor na coluna, que você não podia abaixar. Receba a cura desse caroço, dessa dor nos olhos. Receba a cura agora dessa dor no ouvido. Receba a cura agora em nome de Jesus. Toma posse agora. Restaura. Restaura, Deus. Restaura a saúde do teu povo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Jesus, para que o teu povo veja a glória do Senhor e saiba, meu Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Pode agradecer ao Senhor, amado. Você que orou por pessoas, creia, como o pastor está ministrando, creia que essa pessoa onde ela está sendo tocada. Creia que se ela estiver numa maca, ela está sendo curada. Se ela estiver na mesa de cirurgia, ela está sendo curada agora. Se ela estiver, irmão, lá no hospital esperando por um milagre, ela seja curada agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e jejuamos, e o Senhor nos prometeu na tua palavra que a casta de demônios só sai com jejum e oração. E nós nos posicionamos aqui como igreja, como povo do Senhor na terra, para declarar que a nossa vitória, Deus, é para a glória do Senhor. Que vidas vão te conhecer através do testemunho dessa pessoa. Meu Pai, pessoas vão se converter através do testemunho dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama a tua bênção, derrama a tua cura. Levante as suas mãos, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Diga assim: Pai, é para a glória do Senhor que eu tomo posse da minha bênção. Eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Rei Jesus.